Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, no século XXI, terceiro milênio, Deus, por sua infinita misericórdia, está levantando na terra o seu profeta do século XXI, terceiro milênio, com uma mensagem de despertamento, de reconciliação com Deus e com a sua santa palavra. Para cada época, Deus tem um profeta para levantar na terra. Quem conhece a história sagrada sabe que de tempos em tempos Deus levanta um profeta na terra com uma mensagem de aconselhamento para os religiosos de todos os tempos. Deus não mudou, é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é Deus eternamente. É o mesmo Deus, ele não muda e não há soma de variação. Como para cada época Deus tem um profeta para levantar na terra, aprove a Deus levantar na terra o seu profeta do século XXI, terceiro milênio, com uma palavra de reconciliação com Deus e com a sua santa palavra, conclamando por um despertamento nas igrejas da terra, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Em todas as nossas mensagens, nós conclamamos: desperta, desperta, ó religioso da terra, para o grande dia que se aproxima e está bem perto. Mas que dia é este que está tão perto? É o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O povo religioso da terra não estão percebendo a brevidade dos tempos. Pelos sinais que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito em Mateus 24, os tempos se abreviam para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% dos religiosos do século XXI não estão percebendo a brevidade dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Vai ser exatamente como o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, 29 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O povo no tempo de Noé comiam, bebiam, viviam somente de festas e bebedeiras, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu os habitantes da terra. Do mesmo jeito vai acontecer com a nossa geração da nossa era cristã. O Senhor Jesus Cristo vai voltar e muitos religiosos da terra vão ficar confundidos e envergonhados, porque o Senhor Jesus Cristo vem e leva os seus escolhidos aqui da terra. E todos que não estavam preparados vão fazer como as virgens loucas da parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus 25, 1 a 13. Vão se preparar de última hora. E quando se prepararem, a porta vai estar fechada para nunca mais se abrir. Elas vão bater na porta pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir. E a resposta do Senhor Jesus Cristo para os desapercebidos vai ser: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, conforme está escrito em Mateus 25, 1 a 13, Mateus 7, 22 a 23, Lucas 13, 22 a 28. Esta é mais uma mensagem do profeta do século XXI. Um profeta de Deus é o seu porta-voz na terra. Tudo que o profeta do século XXI escreve nas suas mensagens é inspirada pelo Espírito de Cristo. Um profeta de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Não podemos ir além das Escrituras Sagradas. Só vamos até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Nós vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da Escritura Sagrada que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 20. Paulo começa exortando os religiosos do seu tempo. E esta exortação serve para os religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Amados irmãos e ouvintes, façam de conta que vocês estão ouvindo a voz de Deus, falando para vocês hoje. Veja o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia e compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a verdade a cada um de vós, que não tenho de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Pois, assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é exortar, que haja dedicação na exortação. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com zelo. Naquilo que está fazendo. O que usa de misericórdia, faça com alegria. Alegria e dedicação e amor. E o amor não seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no amor uns para com os outros, no Espírito, servindo a Deus nosso Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, acudi os santos nas suas necessidades. Abençoai e não amaldiçoeis os que vos perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos vivendo aqueles dias penosos na terra, em que o apóstolo Paulo profetizou em 2 Timóteo 3, 1 a 9. Aqui está o filme ao vivo e a cores dos nossos dias atuais, no século XXI, no terceiro milênio. Estamos vendo o conformismo dentro das igrejas da terra, no século XXI, agora no terceiro milênio. As igrejas que há 50 anos passados eram conservadoras da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, estão entrando no embalo do conformismo. Congrega em uma igreja que há 50 anos passados não existia o tal conformismo, mas hoje, no século XXI, está aderindo ao conformismo dentro da igreja. Muitos líderes pensam que deixar o povo da igreja à vontade é um amor que ele tem pelas almas ou pela igreja. Mas isso não é amor, deixar a igreja à vontade. Deixar o povo da igreja à vontade, sem ensinar a santa doutrina, é falta de amor pelas almas que custou um preço tão alto para o nosso Senhor Jesus Cristo. É como disse o profeta Oséias: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Veja Oséias capítulo 4, versículo 1 a 7. O profeta atribui a culpa do povo ao líder que não quer ensinar a santa doutrina ao povo da igreja. Se o líder não ensinar a santa doutrina ao povo da igreja, como o povo das igrejas pode aprender uma santa doutrina? Sabe por que os nossos líderes não ensinam a santa doutrina para o povo da igreja? Porque estão vivendo o conformismo nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Há 50 anos passados, os líderes religiosos ganhavam almas para o reino de Deus. Hoje, no século XXI, estão ganhando almas para si próprios. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, querem ver as suas igrejas lotadas de pessoas. Eles não se importam com a qualidade das pessoas que vêm para a igreja. Eles estão preocupados com a quantidade do povão que vem para a igreja. Pode vir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se vem nu ou mal vestido. O povo fica à vontade nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. O conformismo já se alastrou em todas as igrejas da face da terra. Não podemos nos conformar com este mundo que jaz no maligno. Não estamos querendo mudanças nas igrejas. Estamos querendo ver as igrejas que no passado eram conservadoras das santas doutrinas voltarem a ensinar a santa doutrina para o povo das igrejas no século XXI, terceiro milênio. Será que os líderes religiosos do século XXI não têm o mesmo conhecimento das escrituras sagradas como tinham os líderes religiosos de 50 anos passados? Se não têm o conhecimento das escrituras sagradas, precisam aprender e ensinarem para o povo que eles lideram. Pelo contrário, o povo religioso do século XXI vão se perder porque lhe falta o conhecimento das escrituras sagradas. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Os nossos líderes religiosos do século XXI
precisam se dedicarem mais ao estudo das Escrituras Sagradas, para que se voltem aos originais das Escrituras Sagradas, hoje no século XXI, terceiro milênio. As Escrituras Sagradas, no século XXI, perdeu a sua validade. O Deus deste século XXI tem lançado nas igrejas o conformismo. Quem aceita o conformismo não pode pregar a santa doutrina na igreja. Tem que deixar o povo à vontade, como o povo quiserem viver. Como um porta-voz de Deus no século XXI, não podemos aderir ao conformismo. Temos que permanecer na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, um profeta para ser o seu porta-voz com uma palavra original. O porta-voz de Deus não pode acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Tudo que o amado ouvinte ouve da boca do porta-voz de Deus é real e verdadeiro. Para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, as Escrituras Sagradas perdeu a sua validade. O amor pelas Escrituras Sagradas esfriou. Pouco se fala nas Escrituras Sagradas nos lares, hoje no século XXI, terceiro milênio. Hoje no século XXI, não sabemos aonde os habitantes da Terra querem chegar, aceitando o conformismo dentro das igrejas da Terra. Hoje no século XXI, Deus olha dos céus para esta baixa terra e manda dizer pela boca do seu porta-voz que Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e é Deus eternamente. Deus manda dizer para os habitantes da terra, no século XXI, terceiro milênio, Deus tem um dia já determinado para cumprir tudo o que as Escrituras Sagradas predizem. Ano, mês, dia, hora, minutos e segundos já está marcando o calendário e o relógio de Deus para que se cumpra na terra tudo o que as Escrituras Sagradas anunciam que vai acontecer com os habitantes da terra. Esta é a mensagem de número 196 que Deus revela para o seu porta-voz na terra. Deus nunca fez surpresa com os habitantes da terra. Tudo o que Deus fez antes, Ele revelou aos seus servos, os profetas, conforme disse Amós 3 e 7. Deus está levantando o seu porta-voz no século XXI, na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, aqui no Brasil, com uma mensagem de despertamento, conclamando um despertamento nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Porque o conformismo tem tomado conta das igrejas da terra. A doutrina do conformismo é que nada vale nada. Deixe o povo à vontade nas igrejas da terra. Se fizer uma análise das Escrituras Sagradas e o conformismo, é onde se descobre que as igrejas do século XXI amam mais o mundo do que a santa palavra de Deus. Amam muito mais o conformismo do que a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. A santa doutrina ensina que para entrar no reino de Deus tem que ser santo. A doutrina do conformismo prega que não precisa ser santo para entrar no reino de Deus. Não vai se perder ninguém na terra. Todos vão para o reino de Deus, depois da sua morte física. Este é o pensamento dos que aceitam o conformismo aqui na terra, dentro das igrejas do século XXI. Nas igrejas dos conformistas, as mulheres podem vestir calça comprida, vestir short, blusa sem manga, podem cortar os seus cabelos na medida que elas quiserem. Podem se pintarem como a rainha Jezabel, que nada disso impede a sua entrada no reino de Deus. Nas igrejas dos conformistas, mais parece um desfile de moda do que uma casa de oração. Nas igrejas dos conformistas, as mulheres andam mostrando a sua nudez, andam todas pintadas, enfeitadas como a rainha Jezabel. Agora, amado ouvinte, como porta-voz de Deus, nós vamos mostrar a doutrina dos santos que querem entrar no reino de Deus pela porta. O conformismo está enganando os habitantes da terra que entram no reino de Deus vivendo de qualquer jeito, andando de qualquer maneira. O conformismo está enganando e sendo enganado. Como disse o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Os conformistas estão sempre aprendendo, sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. Os conformistas são como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés no deserto. Estes conformistas do século XXI estão resistindo às Escrituras Sagradas nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Vamos ver a doutrina do Senhor Jesus Cristo e a dos seus apóstolos, se ela bate com a doutrina dos conformistas. Pedro pregou, por inspiração divina, que as Escrituras Sagradas nunca foi produzida por vontade humana. Foi produzida por vontade de Deus,
e de Cristo. Veja 2 Pedro 1, 16 a 21. Paulo também, por inspiração divina, prega que as Escrituras Sagradas são divinas. Veja 2 Timóteo 3, 10 a 17. Continuando no capítulo 4, versículo 1 a 6. Paulo, depois de afirmar que as Escrituras Sagradas são divinas, ele adverte os ouvintes para o juízo final e diz: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vinda. Prega a palavra a tempo, fora de tempo, a demonstra, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que os homens não vão suportar essa doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Paulo, no seu tempo, já exortava os religiosos do século XXI, terceiro milênio, sobre o conformismo que iria se levantar na terra no final dos tempos. E nós podemos ver, no século XXI, que o conformismo não estão suportando a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Veja todas as religiões que aceitaram a doutrina do conformismo. Tem uma doutrina própria, fundada pelo fundador daquela igreja, ou daquela religião. Nenhuma religião concorda com a doutrina da outra religião. Cada uma tem a sua doutrina própria, para resistir à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. As religiões do século XXI estão mais parecidas com partidos políticos. Cada uma quer ser a verdadeira e a outra é falsa. Cada dia se funda partidos políticos dizendo: este partido é honesto, não é como os outros partidos. Do mesmo jeito está as religiões do século XXI, terceiro milênio. Cada dia se funda religião na terra, dizendo: esta é a verdadeira, não é falsa como as outras. Deus não levantou o seu profeta no século XXI para fundar mais uma religião na terra. Deus levantou o seu profeta no século XXI para conciliar, ou para reconciliar os religiosos da terra com a santa palavra de Deus. O profeta de Deus não foi levantado na terra para defender uma religião aqui na terra. O profeta de Deus foi levantado para defender a palavra original, assim como ela foi escrita pelos santos profetas do passado. O profeta do século XXI está de comum acordo com os profetas do passado. Deus deu o dom da exortação para o seu profeta do século XXI. O profeta do século XXI recebeu de Deus a mesma visão do profeta Abacuque. Veja a visão do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 4. Deus colocou o profeta Abacuque na torre de vigia e disse: o que vê, escreve e torna bem legível para que quem passar correndo possa ler. Porque a visão não é para agora, é para tempos determinados, mas se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera, porque o que há de vir virá e não tardará. O soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Esta é a mesma visão do profeta do século XXI, terceiro milênio. Deus colocou o profeta do século XXI na torre de vigia e disse: o que vê na terra, escreve. Não se omita de escrever o que você vê nas religiões da terra. Então, o que o profeta do século XXI está vendo nas religiões da terra é o conformismo se alastrando nas religiões da terra. Os religiosos se conformando com tudo o que o inimigo das nossas almas lança nas religiões da terra. Foi a arma mais perigosa que o inimigo das nossas almas lançou dentro das religiões da terra para matar os religiosos. Foi a arma que tem o seu nome de conformismo. Hoje, no século XXI, já tem mais de 50% das religiões da terra usando esta maldita arma do conformismo. O verdadeiro cristianismo não pode aceitar esta maldita arma do inimigo nas igrejas cristãs da face da terra. Temos que eliminar esta maldita arma do conformismo nas igrejas cristãs da face da terra. Temos que viver no século XXI como viviam os cristãos primitivos. Os cristãos primitivos viviam o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. O pequeno rebanho do Senhor Jesus Cristo não pode ser diferente no século XXI, no terceiro milênio. Temos que viver o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós precisamos urgentemente voltar aos originais das santas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, conforme Mateus 11, 29. O apóstolo Paulo disse: irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, conforme 1 Coríntios 11, 1. Como nós podemos aprender com o Senhor Jesus Cristo
imitar os seus apóstolos, aceitando o conformismo dentro das igrejas dos religiosos da terra? A nossa luta na terra é muito grande, mas não é contra a carne e o sangue, é contra o fundador do conformismo na terra. Sabe aonde o inimigo das nossas almas pregou o conformismo pela primeira vez? No jardim do Éden. A primeira mulher a aceitar a doutrina do conformismo foi Eva. Eva aceitou a doutrina do conformismo e pregou para o seu marido que também aceitou com muita facilidade. Do jardim do Éden até hoje, o inimigo percorre mar e terra para fazer um prosélito com a sua doutrina do conformismo. E quando uma alma aceita a doutrina do conformismo, torna-se 2 vezes mais filho do inferno do que ele. Veja Mateus 23 e 15. No tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, tinha uns religiosos que pregavam a doutrina do conformismo. E esta falsa doutrina pregada pelos fariseus era oposta à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Aquela mesma doutrina que o inimigo pregou para Eva no jardim do Éden, está pregando para mais de 50% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio, que é a doutrina do conformismo. Parece que nós estamos vendo nas religiões do século XXI aquelas mesmas palavras que os profetas Isaías, Jeremias e Zacarias viram no seu tempo. Veja, livro de Isaías, capítulo 29, versículo 11 a 24. Isaías viu um livro selado que se pedia a uma pessoa para ler. E ela respondia que não podia porque o livro estava selado. Dava a outra pessoa para ler e a pessoa respondia: eu não posso ler. Está aqui o retrato de mais de 50% das religiões da terra hoje no século XX, terceiro milênio. Veja Isaías 29, 13. Por isso disse o Senhor: este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas os seus corações estão longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem aprendido de cor. O Senhor Jesus Cristo usou estas mesmas palavras do profeta Isaías. Veja Mateus 15, 6 a 20. A santa doutrina do Senhor Jesus Cristo abre os nossos olhos para nós ver e entender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Todos que rejeitarem a doutrina do conformismo aqui na terra terão uma visão perfeita para ler o livro santo do Senhor Jesus Cristo, que é as Escrituras Sagradas. Jamais acontecerá com um servo do Deus vivo aquelas palavras que está escrito em Isaías 29, 11. Um disse que não podia ler, porque o livro estava selado para ele. O outro disse que não ia ler, porque não sabia ler. É lamentável de se dizer, mas é a realidade do século XXI, do terceiro milênio, com mais de 50% dos religiosos da terra. Uns não compreendem as Escrituras Sagradas, outros não sabem ler, porque são analfabetos. E assim, tanto ao que sabe ler como ao analfabeto, o inimigo tem conseguido implantar nos corações deles, a doutrina do conformismo. Por esta causa, as Escrituras Sagradas continuam seladas para os conformistas. Veja, amado ouvinte, o que o Espírito Santo nos fala hoje para nós que vivemos no século XXI, terceiro milênio. Deus se usando da boca do seu servo, Paulo. Veja Romanos 12, 1 a 20, que nós tomamos como base para a nossa mensagem, que abriu a porta da nossa mensagem para nós falar para os nossos amados ouvintes sobre o conformismo. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele pede, pela compaixão de Deus, para nós apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é este o melhor culto que agrada ao nosso Deus. Nosso Deus está querendo dos religiosos da terra é conversão, é arrependimento. Deus não está se agradando destes cultos com multidões de gente mal vestidas e seminuas dentro das igrejas da terra. Há 50 anos passados, os religiosos vestiam a melhor roupa e a mais decente para ir para a igreja. Hoje, no século XXI, terceiro milênio, a maioria das mulheres escolhem a roupa mais indecente, a mais imoral para irem para as igrejas. Será que quem está agindo desta maneira está agradando a Deus, o nosso Criador? Deus pede para nós que não andemos nus nem mostrando a nossa nudez. Veja 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que os vossos corpos é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um alto preço.
glorificai a Deus no vosso corpo. Se os religiosos da terra ao menos imaginassem o sofrimento do Senhor Jesus Cristo por nós andávamos em santidade, não só para a igreja, mas em todo lugar que nós devemos andar em santidade, com vestes de santas. Aonde quer que nós estejamos, somos o templo do Espírito Santo, não só na igreja, que nós somos o templo do Espírito Santo, seja na igreja, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa caminhada pela manhã ou pela tarde. Não devemos andar mostrando a nossa nudez para o mundo. Tem irmãs que faz até vergonha você se encontrar com ela na rua, ou em uma caminhada pela manhã ou pela tarde, porque as suas vestes não é compatível com as vestes de uma santa ou de uma serva de Deus. Irmãs, se vocês conhecessem as Escrituras Sagradas, tenho certeza que vocês não andariam mostrando as suas nudez na rua ou em uma caminhada pela manhã ou pela tarde. Veja o que disse o anjo do Senhor Jesus Cristo para João no Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, e Apocalipse 3, 18. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se veja as suas vergonhas. Veja o que disse João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28. Ele disse: agora, filhinho, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, não fiquemos confundidos no dia da sua vinda. Irmãos, será que Deus fica satisfeito em olhar dos céus para esta baixa terra e ver o povo religioso da terra andando seminus e mal vestido, conformados com a doutrina do conformismo? Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o profeta do século XXI usa as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Irmãos e irmãs, pela compaixão de Deus, temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem e de todas as mulheres, ou seja, de todos os humanos da face da terra. Veja Eclesiastes 12, 13 a 14. Porque ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo, para prestar em conta de tudo o que fez aqui na terra por meio do seu corpo, seja bom ou seja mau, conforme 2 Coríntios 5, 10. Se o povo de Deus se salva com dificuldade, como vão se apresentar no tribunal de Cristo os conformistas? O fim vem sobre os quatro cantos da terra, conforme Ezequiel 7, 1 a 27, Joel 1, 1 a 20, Sofonias 1, 14 a 18, Malaquias 4, 1 a 6. Os habitantes da terra, com especialidade os religiosos, têm uma chance hoje ao ouvirem a mensagem do profeta do século XXI. Ou os religiosos da terra voltam a crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, como palavra do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, ou Deus vai ferir a terra com maldição. Deus pede para os habitantes da terra hoje e diz: desperta, desperta, ó religiosos da terra, convertei-vos à minha santa palavra antes que seja tarde demais. O grande dia se aproxima e está bem perto. Dia de vinganças contra esta geração que estão vivendo o conformismo na terra. Os habitantes da terra estão pensando que o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, ele vai salvar todos os habitantes da terra. As Escrituras Sagradas nos dá esta resposta correta: se Jesus Cristo vai salvar todos os habitantes da terra. Veja, Hebreus 5, 8, 9. A salvação eterna do Senhor Jesus Cristo é para os que lhe obedecem aqui na terra. Será que os religiosos da terra estão obedecendo ao que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer? O que nós podemos ver hoje no século XXI é o mesmo que o Senhor Jesus Cristo viu no seu tempo. O Senhor Jesus Cristo só via hipocrisia nos religiosos do seu tempo. O mesmo o porta-voz de Deus está vendo na terra no século XXI, terceiro milênio. O povo religioso, todos os dias nas suas igrejas, chamando o Senhor Jesus Cristo de Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor Jesus Cristo manda fazer. Veja Lucas 6,46, Mateus 7, 21. Muitos religiosos pensam que o suficiente para eles se salvar é frequentar uma igreja, é assistir os cultos todos os dias, pagar os dízimos fielmente, não roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Fazendo tudo isso, para muitos religiosos aqui da terra, já é o suficiente para se salvar. O Senhor Jesus Cristo disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, conforme Mateus 7, 21. Para que o Senhor Jesus Cristo disse aquelas palavras que está escrito em Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41 e 46? O Senhor Jesus Cristo disse aquelas palavras que naquele dia muitos vão dizer que fez maravilhas no seu nome, que até expulsou os demônios no seu nome, que fizeram milagres no seu nome. Amado ouvinte, sabe quem são estes
que naquele dia vão se lamentar na presença do Senhor Jesus Cristo? São os religiosos que obedeceram o conformismo aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, quando disse aquelas santas palavras que está escrito em Mateus 7, 22 e 23, ele estava dizendo para os religiosos que estão nas igrejas fazendo grandes milagres, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Como ele mesmo disse em Mateus 24, 24 e 25. Tudo isso nós estamos vendo no século 21, terceiro milênio. Falsos cristos, falsos profetas operando tão grandes milagres que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Os escolhidos de Deus não se deixam enganar por milagres operados por falsos profetas. Os escolhidos de Deus não aceitam o conformismo que a maioria das religiões da terra estão deixando se enganar por ele. Os escolhidos de Deus têm o Espírito de Cristo para não se enganar com falsas profecias, nem com os falsos cristos que estão aceitando com muito grado, com muito amor o conformismo nas suas igrejas da terra. Muitos líderes religiosos dizem que tem que aceitar o conformismo dentro da sua igreja, senão o povo sai para outra igreja. Se esses líderes tivessem a mente de Cristo, não aceitariam o conformismo dentro da sua igreja, mesmo que o povo saísse para outra igreja. Mas mesmo assim, ele ainda não aceitaria o conformismo dentro da sua igreja. O líder religioso que faz a vontade de Deus tem a mente de um cristão verdadeiro. Quem aprende com o Senhor Jesus Cristo não se preocupa com multidões na sua igreja, nem aceita a doutrina do conformismo na sua igreja, nem que o povo saia e ele fique sozinho, ele ainda não aceita a doutrina do conformismo na igreja. Um verdadeiro servo de Deus examina as Escrituras Sagradas todos os dias e nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele encontra os motivos para não aceitar a doutrina do conformismo dentro da sua igreja. Veja João 6, 60 a 71. Os discípulos de Jesus Cristo não andavam mais com o Senhor Jesus Cristo por causa da sua doutrina, que era muito pesada para eles, ou para muitos discípulos. E muitos voltaram para trás, e o Senhor Jesus Cristo, quando viu que nem mesmo seus discípulos não queriam lhe seguir, por causa da sua doutrina que era muito pesada, Jesus, vendo que todos os discípulos tinham se retirado, viu somente os 12. Olhando para os 12, disse: não querem também ir após eles? Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos que tu és o Cristo de Deus. Se os líderes religiosos do século 21, terceiro milênio, aprendessem com o Senhor Jesus Cristo, eles pregavam a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, nem que o povo saísse da sua igreja e fosse para outra igreja. Os líderes religiosos do século 21, terceiro milênio, preferem segurar o povo na sua igreja, mesmo sabendo que o povo estão perdidos sem salvação, mas não pregam a santa doutrina com medo do povo sair da sua igreja para outra igreja. O Senhor Jesus Cristo disse em João 13,15: eu vos dei um exemplo para que, assim como eu fiz, façais vocês também. Qual foi o exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu? Quando os seus discípulos saíram todos e ficou somente os 12 apóstolos? Sabe por que os discípulos saíram e já não queriam andar com o Senhor Jesus Cristo? Eles disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? O Senhor Jesus Cristo não se preocupou, porque o povo não queriam permanecer com ele. Jesus Cristo não estava preocupado com a quantidade para lhe seguir. Só ficou os 12 naquele momento, e no meio dos 12 ainda tinha um que era o diabo, Judas Iscariotes, que era o traidor. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, os líderes religiosos que aceitaram o conformismo na sua igreja não podem pregar essa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Por quê? Se pregar, o povo faz o mesmo que fez os discípulos de Jesus Cristo naquele dia, que Jesus Cristo pregou sobre o pão da vida. Eles saíram porque disseram que não podiam suportar aquela doutrina pregada por Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo não aprovava a doutrina do conformismo, ordenou que até os 12 apóstolos, se quisessem, podiam acompanhar os discípulos. Os escolhidos de Deus não deixam o seu mestre por preço nenhum. Os escolhidos de Deus estão prontos para ouvir a voz do seu pastor e não largam o aprisco do bom pastor, porque a doutrina do seu pastor é muito dura. A doutrina do Senhor Jesus Cristo exige renúncia. E uma das renúncias que a doutrina do Senhor Jesus Cristo exige
é a renúncia do conformismo. O conformismo não faz parte da doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quem implantou a doutrina do conformismo na terra foi o inimigo de Deus, quando convenceu Eva a aceitar a doutrina do conformismo. A doutrina do conformismo afronta o Criador do universo. Para os conformistas, nada é pecado. Na doutrina dos conformistas, se pode usufruir de tudo que tem aqui na terra, tudo que o mundo oferecer, que não vai ter nenhum problema na prestação de conta naquele dia no juízo final. Na doutrina dos conformistas, a inclinação da carne não é inimizade contra Deus. Mas na doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Veja Romanos 8, 1 a 14. A doutrina do conformismo é oposta à doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Na doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, a mulher não pode vestir calça comprida porque é vestuário de homem. E Deus abomina o vestuário do homem na mulher. Veja Deuteronômio 22, 5. Na doutrina do conformismo, a mulher pode vestir calça comprida, que não é abominação para Deus. Já na doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, os homens e as mulheres não podem pintar os seus cabelos de nenhuma cor, nem de branco nem de preto. Veja Mateus 5, 36 e 37. Como a doutrina dos conformistas é de procedência maligna, homens e mulheres que professam a doutrina dos conformistas podem pintar os seus cabelos de qualquer cor. Na doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, tem que andar em santidade em toda maneira de viver aqui nesta baixa terra. Veja 1 Pedro 1, versículo 1 a 25. Na doutrina dos conformistas, todos têm a liberdade de andarem da maneira que quiserem, que o seu líder não fala nada contra. Na doutrina do Senhor Jesus Cristo, não pode amar o mundo nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo e o que no mundo há, o amor de Deus não permanece nele. Veja 1 João 2, 15 a 17. Na doutrina dos conformistas, pode amar o mundo e tudo o que tiver no mundo, que não tem nenhum problema no juízo final. Na doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus, como está escrito em Tiago 4 e 4. Na doutrina dos conformistas, as Escrituras Sagradas é o livro mais mentiroso que tem na terra. A doutrina dos conformistas é oposta à doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Na doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, as Escrituras Sagradas é o livro mais verdadeiro que tem na face da terra. Veja João 5,39, Mateus 22, 29, 2 Timóteo 3, 10 a 17, 2 Pedro 1, 16 a 21, Apocalipse 22, 6 a 21. Os habitantes da terra têm uma escolha hoje, ao ouvirem a mensagem do profeta do século 21. Se vão permanecer na doutrina dos conformistas ou vão renunciar à doutrina dos conformistas para seguir a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Quem obedecer à doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos tem a vida e vida com abundância aqui nessa terra e também nos céus, tanto aqui na terra como nos céus. Quem obedecer à doutrina dos conformistas não tem vida nem nesta terra e também no céu. Não vai ter vida lá também no céu, não. Quem obedecer à doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos não passará pela segunda morte. Quem obedecer à doutrina dos conformistas aqui na terra provavelmente passará pela segunda morte. Veja no livro santo de Deus, Apocalipse 21, 8 e 27, Apocalipse 20, 11 a 15. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, talvez os irmãos e ouvintes nunca ouviram o seu líder pregar na igreja que você congrega, que tudo que nós fizer aqui na terra, por meio do nosso corpo, um dia nós vamos prestar conta de tudo que fizemos por meio do nosso corpo. Por quê? Tudo que os habitantes da terra fazem está anotado em livros nos céus. Quem obedeceu à doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos aqui na terra, até o fim da sua vida terrena, o seu nome está escrito no livro da vida nos céus. Quem obedeceu à doutrina dos conformistas aqui na terra, até o fim da sua vida terrena, o seu nome está escrito nos livros das culpas no céu. Veja Apocalipse 20, 12 a 15. Veja o juízo final, que nenhum habitante da terra vai escapar de passar na presença do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Deus nos mostrou o juízo final para o seu servo João, está nos mostrando para nós hoje no século XXI, no terceiro milênio. E João escreveu no seu tempo, para que nós hoje no século XXI, no terceiro milênio, pudéssemos mostrar para todos os habitantes da terra o que em breve vai acontecer com todos os habitantes da terra,
que viveram do Gênesis ao Apocalipse. A geração humana nasceu no livro de Gênesis e terá o seu final no livro do Apocalipse. João viu um grande trono branco e o Senhor Jesus Cristo sentado no trono branco para julgar todas as nações da terra, grandes e pequenos, em pé diante do trono branco. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todos aqueles que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Os amados irmãos nunca tinham ouvido ninguém da terra pregar uma mensagem dessa natureza, mostrando duas doutrinas, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, e a doutrina dos conformistas. Amado ouvinte, não se esqueça do que já foi dito por várias vezes na nossa mensagem, que esta mensagem está sendo escrita por um porta-voz de Deus aqui na terra, um porta-voz que Deus levantou, e este pequeno servo que é o porta-voz de Deus na terra. Amados irmãos e ouvintes, fiquem cientes de toda a verdade, que Deus existe e é bom e misericordioso, e Ele não tem prazer na perdição de ninguém aqui da terra. Deus não está aprovando a doutrina do conformismo na terra. Assim diz Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para os habitantes da terra do século XXI, terceiro milênio: quem permanecer seguindo na terra a doutrina dos conformistas, não tenho dúvida que os seus nomes estão escritos no livro das culpas. Quem renunciar à doutrina dos conformistas para seguir a minha doutrina na terra, não tenho dúvida que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus nos céus. Todos estes livros estão guardados no tesouro de Deus nos céus, para ser abertos naquele grande dia. Muitos habitantes da terra pensam que nunca vai chegar este dia que nós estamos falando, mas este dia vai ser real, porque quem disse que este dia vem e ninguém pode escapar dele, foi o Senhor Deus, através dos seus porta-voz na terra. O maior porta-voz de Deus que já pisou nesta baixa terra, sabe quem foi? Foi o amado Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E quando ele esteve aqui nesta baixa terra, ele mostrou o juízo final, onde todas as nações que viveram aqui na terra, na sua presença, para serem julgados no juízo final. Os que os seus nomes estiverem escritos no livro da vida, vão ficar à sua direita. E os que os nomes estiverem escritos no livro das culpas, ficarão à sua esquerda no juízo final. Podemos dizer, sem medo de errar, todos que seguiram aqui na terra a doutrina do conformismo ficarão à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Os que seguiram aqui na terra fielmente a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos ficarão à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final, sem dúvida e sem questionamento. Nunca se fez tão necessário dos habitantes da terra meditarem todos os dias nas igrejas da terra, no capítulo 24 de São Mateus e no capítulo 25 de São Mateus, como se faz necessário no século XXI, terceiro milênio. Por que Mateus 24 e Mateus 25? São dois capítulos que nos chamam a nossa atenção no século XXI, terceiro milênio. Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo nos mostra o final dos tempos. No capítulo 25, o Senhor Jesus Cristo nos mostra o juízo final, onde todas as nações que viveram desde o tempo de Noé até os que viveram até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Depois da consumação dos séculos vem o juízo final, e depois do juízo final a separação dos que seguiram aqui na terra a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos que seguiram aqui na terra a doutrina dos conformistas. Amados irmãos e ouvintes, não duvidem do porta-voz de Deus, porque tudo que o porta-voz de Deus falou nesta mensagem foi revelado dos céus. O porta-voz de Deus não está inventando visões falsas. Veja que tudo que o porta-voz de Deus falou tem a sua base nas Escrituras Sagradas. Não se atribulem com o que o porta-voz de Deus pregou nesta mensagem. Ou que os irmãos e ouvintes acreditem ou não na mensagem, o porta-voz está falando o que Deus mandou dizer para os habitantes da terra, e com especialidade para os religiosos do século XXI e terceiro milênio, e para todos que estão seguindo fielmente aqui na terra a doutrina do conformismo. O porta-voz de Deus repete outra vez aquelas santas palavras
do apóstolo Paulo, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus aqui na terra. Os irmãos de ouvinte querem experimentar qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Rejeita a doutrina do conformismo, que é oposta à doutrina do Senhor Jesus Cristo. Examine as Escrituras Sagradas, que nelas estão tudo o que Deus quer que nós façamos nesta terra para lhe agradar e fazer a sua vontade. Examine as Escrituras Sagradas, que nelas todos vocês vão encontrar toda a verdade perfeita de Deus. Nós vemos nas Escrituras Sagradas o próprio Jesus Cristo dando o testemunho da sua doutrina. Ele dizendo que a sua doutrina não era dele, era a doutrina de Deus. Veja João 7, 14 a 18. A doutrina do Senhor Jesus Cristo não era dele próprio. Ele mesmo declara que a doutrina que ele pregava não era sua, era do Pai que ele enviou aqui para esta baixa terra. Então o mesmo esclarecimento que o Senhor Jesus Cristo deu sobre a doutrina que ele pregava, o porta-voz de Deus, que Deus está levantando no século XXI do terceiro milênio, esclarece também que a doutrina que nós pregamos, que o porta-voz de Deus prega aqui na terra, não é dele próprio, é do Espírito de Cristo, é das Escrituras Sagradas, que tem a garantia que toda a Escritura Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Veja 2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Pedro 1, 16 a 21. Um porta-voz de Deus não pode acrescentar nem diminuir nem um tio e nem um cedilho. Um porta-voz de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Nós só temos o direito de ir até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, o porta-voz de Deus para também. Veja o que Deus fala hoje para os que acrescentam e para os que diminuem. O que está escrito nas Escrituras Sagradas? Veja Apocalipse 22, 6 a 21. Os que acrescentam e os que diminuem. Ou seja, os que tiram alguma coisa das Escrituras Sagradas e os que acrescentam para seu próprio benefício. Vão ficar batendo na porta pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir, mas Jesus Cristo não vai abrir a porta, vai dizer para os que acrescentam e para os que diminuem. Não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, malditos. Veja Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41, 46, Mateus 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas do século XXI, terceiro milênio. Veja Apocalipse 22, 16. O que o porta-voz de Deus está ouvindo de Deus, ele está passando para os habitantes da terra no século XXI, terceiro milênio. Deus manda dizer para todos os que ouviram a mensagem do porta-voz de Deus aqui na terra: quem ouvir o meu porta-voz está ouvindo a mim na terra. Quem rejeitar a mensagem do meu porta-voz está rejeitando a mim na terra. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem deixar de ouvir o meu porta-voz na terra está deixando de ouvir a mim aqui na terra. Veja João 13, 19 e 20, Lucas 10, 16, Mateus 10, 40 e 41. Com estas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, o porta-voz de Deus está encerrando a mensagem sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo, de seus apóstolos, e a doutrina dos conformistas. Mas em nada nós temos a nossa vida como preciosa para nós, contanto que nós cumpra ou que complete a nossa carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Portanto, no dia de hoje, 18 de 12 de 2013, 13 horas e 50 minutos, estou limpo do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito, porque não me omiti de falar tudo o que Deus me mandou falar nesta mensagem. Como porta-voz de Deus, estamos na torre de vigia para ouvir a voz de Deus, e o que Deus nos falar por meio da sua santa palavra, eu estou pronto para fazer a tua vontade, ó meu Deus, Criador do universo, de tudo que nele há. Sou muito agradecido ao meu Deus por ele ter me escolhido para ser o seu porta-voz na terra, no século XXI, terceiro milênio. Sei que tudo que Deus tem feito por mim
Não é por merecimento ou obra de perfeição que eu procure fazer aqui nesta terra. É pela infinita misericórdia que ele não faz acepção de pessoas. Aprove a Deus levantar na terra mais um dos seus profetas como seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio. Deus se agradou deste servo inútil para ser o seu porta-voz na terra no século XXI, terceiro milênio. Ninguém na terra está obrigado a dar crédito às mensagens do profeta do século XXI. O profeta está obrigado a fazer o que Deus manda fazer. Como servo tenho que fazer tudo o que o meu Senhor me manda fazer. E Deus tem me dito: o que vê escreve, e o que eu estou vendo na terra, nas religiões, eu estou escrevendo em papel e gravando em CDs. Esta já é a mensagem de número 196 que Deus me revela na torre de vigia. Deus me revela que as lideranças religiosas da terra vão dar sinal vermelho para as nossas mensagens. Deus diz para o seu porta-voz na terra: não pare no sinal vermelho dos homens religiosos da terra. Eu, teu Deus, a quem tu serves na terra, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Vá em frente, não pare, que eu sou contigo. Não se afaste da minha sã doutrina, nem para a direita, nem para a esquerda. Ser fiel à minha doutrina até a morte, que eu te darei uma coroa de vida eterna nos céus, com os santos que me obedeceram na terra, que foram fiéis na terra à minha santa palavra, ou à minha santa doutrina. Se as tuas mensagens não servir para o povo religioso do século XXI, servirá para os religiosos dos séculos vindouros. Se a geração do século XXI te desprezar, meu servo, não fique triste, porque os religiosos sempre fizeram tudo isso com os meus profetas que eu levantei no passado. Blasfemaram do meu filho único que eu mandei a esta baixa terra. Chamaram o meu filho de louco endemoniado, o que não são capazes de chamar com vocês, meu servo. Todas as palavras torpes que saem da boca dos habitantes da terra estão sendo anotadas nos livros para prestarem conta delas no juízo final. Pelas vossas palavras serão justificados ou condenados. Guarda a tua boca, só fale aquilo que eu te mandar falar. Sim, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Ensina-me a amar os teus santos caminhos aqui nesta baixa terra. Sê comigo em todos os dias, em todos os meus passos que eu tiver de dar nesta baixa terra. Senhor, dá-me vida longa, com muita saúde, força e coragem de vencer os obstáculos que surgirem no meu caminho. Porque o teu caminho, Senhor, é estreito e apertado e muito espinhoso. Mas compensa, Senhor, para o teu servo, para os teus servos andar neste caminho, mesmo que seja apertado e espinhoso. Porque no fim de tudo receberemos a nossa recompensa das tuas mãos santas. Obrigado, Senhor, pela tua herança que tu me deste nesta baixa terra, que é um casal de filhos maravilhoso, porque está escrito no Salmo 127:3, eis que os filhos são a herança do Senhor. Senhor, quero te agradecer por mais uma mensagem que o meu Senhor me concedeu de escrever, para a honra e para a glória do seu santo nome. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho de Deus, revelado dos céus para os habitantes da terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. A todos pesará.
Pelo sangue puro de Cristo da
é